Vou lá começar essa aula sobre esse novo assunto, né, que envolve três civilizações: hebreus, fenícios e persas. Mas hoje a gente vai ficar só com essa incrível civilização, a civilização dos hebreus. Boa tarde, meus alunos. Dia 28 de 4 de 2020, vamos lá essa aula sobre os hebreus. Então, vamos pontuar, né, algumas informações aqui de introdução a esse assunto sobre os hebreus, e aí entender qual a importância do estudo da história dos hebreus. Primeira coisa, entender que os hebreus eles representam um elo, né, a ligação entre as civilizações do Oriente e as civilizações do Ocidente. Outro ponto importante é a primeira civilização monoteísta, ou seja, a primeira civilização que acredita apenas em um Deus, né? Nós até falamos sobre uma experiência monoteísta que o Egito viveu durante o governo do Amenófis IV, porém, ali foi só uma experiência, ou seja, uma exceção. O que caracteriza o Egito Antigo é o politeísmo, como muitas outras civilizações da antiguidade, beleza? Então, os hebreus não. Os hebreus, quando eles começam a se identificar, se formam hebreus, eles já marcam essa característica, essa identidade forte deles, que é o monoteísmo, beleza? Primeira coisa, outra coisa também importante, não é a primeira coisa, outra coisa importante também é entender que os hebreus eles representam, né, com essa religião monoteísta, esse monoteísmo ético dos hebreus, eles são base para três religiões monoteístas atuais. Muitos apontam só duas, mas eu aponto três, ou seja, porque tem influência também no islamismo, né, nós podemos encontrar algumas inspirações do islamismo no monoteísmo ético dos hebreus da antiguidade. Quais são as outras duas? O cristianismo e também o judaísmo atual. Então nós temos aí o monoteísmo ético dos hebreus da antiguidade, é a base de três grandes religiões atuais: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, beleza? E também já antecipando, já falei sobre esse monoteísmo ético, ou seja, esse legado que foi deixado, né, que é o monoteísmo ético, beleza? Vamos lá continuar nossa aula. Para começarmos, né, a gente tem que também definir uma diferença, ou seja, monolatria é diferente de monoteísmo. Ou seja, monolatria, né, nós podemos aqui, é um culto a um único Deus, né, que embora acreditando na existência de outros deuses, ou seja, eles não deixam de acreditar em outros deuses, mas eles cultuam um Deus específico. Isso aí é a monolatria. E o monoteísmo não, o monoteísmo é a crença em um único Deus e não existe outros deuses, beleza? Pontuada aí a diferença, continuamos nossa aula. Quais são as fontes para o estudo dos hebreus? Nós temos aí 5 primeiros livros bíblicos, ou seja, para os judeus a Torá, né, para os cristãos o Pentateuco, ou seja, são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses são 5 livros que eles são muito importantes, né, para se estudar os hebreus. Então, se recorre a essa fonte escrita, certo? Que é esses 5 livros. Claro que nós sabemos que é a história dos hebreus contada por eles mesmos, então cabe-se aí uma certa relevância e, ao mesmo tempo, uma certa desconfiança. Não que não seja verdade ou mentira, não vamos entrar nessa questão, mas que você entende que ali é uma fonte histórica importante, uma fonte escrita, mas que nós devemos ter essa cautela ao analisar essas fontes. Também nós temos escritos de pessoas da antiguidade, vou citar o exemplo aí do Flávio José, né, que viveu de 37 a 100 depois de Cristo. Quem foi Flávio José? Ele nasceu em Jerusalém, foi soldado, chegou a lutar contra os romanos, depois ele foi levado para Roma, né, não morreu por intervenção do imperador Vespasiano, se eu não me engano, e em 71, né, em Roma, ele passou a se chamar Titus Flavius Josephus, né? Ele escreveu livros, né, inclusive a obra Antiguidades Judaicas, escreveu em grego, são mais ou menos 20 volumes, onde lá ele traz importantes informações sobre os judeus, sobre os romanos, a vida dos primeiros cristãos, e apresentou o povo judeu como um povo religioso e civilizado. E ele é muito admirado pelos romanos e pelos gregos lá na antiguidade. Outro tipo de fonte nós podemos citar no estudo para os hebreus são os objetos encontrados em escavações, que nós podemos pontuar aí como fonte
da cultura material, beleza? Então, nós temos aí fontes escritas e fontes da cultura material, as bases para o estudo dos hebreus. E aí nós temos aqui, ó, no destaque, uma escavação recente em sítio arqueológico, localizado em Jerusalém. Né, os arqueólogos buscam reconstituir passagem da história antiga dos hebreus, período do segundo templo de Jerusalém. Aí é o trabalho dos arqueólogos, beleza? Bem, a história dos hebreus, pessoal, ela é dividida em 3 etapas. A era dos patriarcas, vocês aí vão entender aí os principais pontos, ou seja, vai desde o nomadismo, quando eles viviam na região de na Mesopotâmia, e essa fase dos patriarcas vai até o momento, né, do êxodo, né, da saída dos hebreus, guiados por Moisés lá do Egito, de volta à terra de Canaã, na terra da Palestina. A era dos juízes, que é uma era de conflitos, marcada aí pelas lideranças de chefes que são líderes religiosos, ao mesmo tempo militares e políticos, né? E aí eles estão em conflitos, querendo fixar um local de domínio nessa região da Palestina. E quando eles unificam as 12 tribos, que é a era dos reis. Então tá aí as 3 eras, ou seja, as 3 fases da história dos hebreus na antiguidade, beleza? Então vocês podem aí dar uma pausa no vídeo e anotar essas principais informações que a gente vai ver algumas ao longo da nossa aula, beleza? Vamos lá continuar nossa aula sobre os hebreus. Bem, a narrativa bíblica, pessoal, é que os hebreus, eles estiveram, né, um povo semita que teve na região, que vivia na região da Mesopotâmia, ali na região, na cidade de uma das primeiras cidades do mundo, e eram pastores, e por volta de 1800 a.C., lá no slide anterior, que coloquei 2000, é uma data aproximada, e por volta de 1800, Abraão, né, que inicia essa era dos patriarcas, ele recebe um sinal divino e passa a pregar esse culto a um único Deus. E ele também diz que esse Deus não só reserva a salvação para esse povo, mas também uma terra, a terra de Canaã, a terra prometida, né, que é a região da Palestina. Então, aí começa a saga do povo hebreu, desse povo monoteísta ao longo da história da antiguidade, certo? Então vamos lá, o próximo slide. E aí você tem aqui, olha, o percurso, né, a trajetória dos hebreus migrando, né, de Ur até chegar na terra de Canaã, beleza? Então aqui vai ser a chegada deles a essa terra, região da Palestina, beleza? Aqui já falando mais um pouco à frente, quando muitos vão migrar para o Egito, atraídos pela região fértil do Egito. Aqui já é quando eles saíram do Egito, o êxodo, guiados por Moisés, o Monte Sinai, onde recebe os 10 mandamentos. A gente vai ver tudo isso ao longo da aula de hoje. E a Palestina, essa região fantástica, né, mas é uma região semiárida, uma faixa de semiárida aí, que tem como principal rio o Rio Jordão, com 2 rios afluentes perenes, mas que não tem assim tanta água em abundância, né, como a gente viu ali, por exemplo, na região da Mesopotâmia e também do Egito. Então, a atividade principal continua sendo o pastoreio, sendo que a agricultura não irrigada, ou seja, o que é que irriga a pouca agricultura que eles desenvolvem? É a água da chuva, né? É a irrigação pluvial. E salvo alguns locais de oásis, né? Onde eles já plantam e aproveitam aquela água que tem, mas por ser uma região semiárida, que chove de 400 a 250 milímetros por ano, ou seja, pouca chuva também, nós temos aí, então, uma região, né, onde não favorece o desenvolvimento da atividade agrícola, sendo que existia essa atividade, mas não em grande quantidade e abundância. O que marcava mesmo a atividade principal econômica era o pastoreio, né? Então, os metais também escassos, sem madeiras nobres, né, como é na região do Líbano, dos fenícios, a gente vai ver isso mais na próxima aula. E aí, essas famílias nessa região se organizavam em clãs, e o chefe desses clãs eram os patriarcas. Daí a denominação dessa primeira fase da história dos hebreus era dos patriarcas. Aqui a gente destaca alguns principais: Abraão, Isaac, Jacó, mais à frente Moisés, é um dos últimos patriarcas, e Jacó vai viver na região de Israel, né? E aí daí passa a ter esse nome, os israelitas, para o povo hebreu. Também passa a ser uma denominação, uma nomenclatura que
também remete ao povo hebreu, beleza? Vamos lá continuar nossa aula. E aqui é uma imagem, né, que eu selecionei para vocês, mais ou menos aí o que seria essa atividade do pastoreio nessa região da Palestina, né, a terra de Canaã, os pastores hebreus aí. Essa imagem eu tirei do livro do Alfredo Bolo, de História, Sociedade e Cidadania da FTD, beleza? Vamos lá continuar nossa aula. E agora vamos falar dos hebreus no Egito. Ou seja, muitos hebreus foram atraídos pela a fama de terras férteis, de água em abundância, água do Nilo, e muitos hebreus, fugindo dessa área semiárida, não é, no caso da região da Palestina, migram para o Egito. Que ocasião? A ocasião em que os egípcios eram dominados pelos Ixos, beleza? Então havia um domínio Ixo lá no Egito Antigo, e é marcada também nesse período a chegada dos hebreus. Como é que é a vida dos hebreus nesse momento? Eles progridem, né? Eles chegam a ocupar alguns cargos do governo na região, porém, por volta de 1550 a.C., quando os Ixos são expulsos do Egito, os hebreus passam a ter uma outra relação com o Estado egípcio, eles vão ser escravizados, ou seja, muitos povos estrangeiros no Egito Antigo vão ser escravizados, beleza? Havia até um certo controle da população escrava no Egito Antigo. Eles costumavam, né, o Estado egípcio, a matar crianças recém-nascidas, até 1 ano, 2 anos, para controlar a população de escravos. E numa dessas, a família do Moisés, ela resolveu salvar o filho recém-nascido, o bebê, dessa matança, e coloca o menino no cesto, né? E esse menino é colocado no cesto e é empurrado ali no rio Nilo. E a filha do faraó o encontra e Moisés passa a ser criado, né, como um príncipe do Egito, pertencente à família do faraó. Esse mesmo Moisés, né, que segundo as narrações bíblicas, está lá no livro de Êxodo também, é quem vai guiar o povo dele, os hebreus, de volta para a Palestina, fugindo do Egito, ou seja, saindo do Egito, essa libertação que está no livro de Êxodo, beleza? Então vamos lá continuar. Moisés, nessa peregrinação de volta à Palestina, guiando o povo hebreu, né, lidando com as desconfianças, porque são 40 anos pelo deserto, ele é questionado, mas era a missão dele, né, segundo a tradição de um líder patriarca para o povo hebreu, sempre guiar esse povo, conduzir esse povo à vontade de Deus. É nesse contexto que eles recebem as 2 tábuas, ou seja, os 10 mandamentos, o decálogo, né, lá no Monte Sinai. E eu destaco aqui o primeiro, vou falar já dos outros, né, eu vou citá-los, os 10 mandamentos, e o primeiro é esse, que é a base, né, do monoteísmo hebreu. Não terás outros deuses diante de mim, certo? Então, o único Deus, Jeová ou Yahvé, certo? É esse Deus único do povo hebreu, beleza? Vamos lá continuar nossa aula. Tá aí os 10 mandamentos para vocês, vamos lá rapidinho aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim, como eu já citei para vocês. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma de ar em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem coisa alguma do teu próximo. Beleza? Então tá aí os 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu em 2 pedras lá no Monte Sinai. E a missão do Moisés era essa, né, conduzir o povo. Diz que quando ele chega próximo à terra palestina, aponta e ele morre, não é? Então a missão dele era conduzir o povo de volta à terra de Canaã. E aí vem essa segunda etapa da história dos hebreus, a era dos juízes, né, a disputa pela Palestina. Eles disputam principalmente entre cananeus e hebreus e filisteus, ou seja, os principais inimigos, para marcar o retorno dos hebreus à terra da Palestina. Nesse contexto, a organização política dos hebreus é dividida, distribuída, descentralizada em 12 tribos. Cada tribo tem seus
juízes, ou seja, chefes políticos, militares e religiosos, entre eles Josué, Sansão, Gideão, Jeroboão, Samuel, né? Então, são personagens conhecidos como Sansão, por exemplo, na história bíblica, né, desse povo. Beleza? Vamos lá, então, continuar. Essa fase da era do juiz, ela se encerra, né, quando quando Saul ele unifica as tribos. Isso acontece aí por volta de 1010 antes de Cristo. É o momento que marca o início da última fase, a era dos reis, a monarquia hebraica, a unificação política das 12 tribos. Saul ele dá início a essa unificação, mas ela é consolidada com o seu sucessor Davi, né, que, segundo os relatos bíblicos, Davi vence um dos principais soldados filisteus, que eles chamam o gigante Golias. Né? Então, é com Davi que se consolida essa fase monárquica hebraica. Né? Então, nós temos aí os sucessores de Saul, chamei de Deus, né, o rei Saul, Davi, que marca essa reconquista e funda a capital desse reino, a capital em Jerusalém. E Salomão, que representa aí o apogeu do reino de Jerusalém. Salomão se aproxima dos fenícios, desenvolve comércio na região dos hebreus, no reino de Jerusalém. A agricultura ela passa por um desenvolvimento, né, se inovando técnicas, ou seja, a tecnologia avança por incentivo do próprio governo de Salomão, e a agricultura passa a ter uma maior produção. Isso também impulsiona o comércio. O aumento demográfico, né, ou seja, o aumento da população também é uma consequência dessa administração de Salomão. E é um momento de grandes obras construídas nesse reino, como o Palácio Real e o Templo de Jerusalém, que hoje não existe, não é mais apenas o muro do templo, né, que é aquele muro das lamentações, bastante conhecido aí na região de Israel atual. Salomão também se destaca pelo aumento dos impostos para custear essas grandes obras e construções, e isso causa uma concentração de riquezas e uma insatisfação popular generalizada, beleza? Tanto é que após a morte de Salomão, né, nós vamos ter a decadência, né, do reino de Jerusalém. Mas antes de falar desse momento de decadência, né, uma imagem aqui para vocês, a ilustração do Templo de Jerusalém, feita aí no século XIX, reproduzindo mais ou menos o que foi esse Templo de Jerusalém. Beleza? Quando eu falo da ruína, é só uma parte dessa construção, que é o muro, que hoje é o Muro das Lamentações. Ali é só o muro desse grande templo construído na época de Salomão. Vamos lá. Bem, então o que acontece após a morte de Salomão, que acontece por volta de 930 a.C.? A insatisfação aumenta, né, com os altos impostos, que já vinha acontecendo desde o governo de Salomão. Seus sucessores não conseguem manter a unidade política, disputas internas elas vão se sucedendo uma após a outra, e há a divisão do reino de Jerusalém, a divisão das 12 tribos que foram unificadas politicamente na época de Saul, agora vão ser divididas. 10 tribos a norte, né, com capital em Samaria, será o reino de Israel, e as 2 tribos ao sul, né, com capital em Jerusalém, o reino de Judá. E o destino desses 2 reinos vai ser um destino diferente. Então, aqui é um mapa ao lado, ó, estão vendo aqui a área norte, onde nós temos as 10 tribos, que formou o reino de Israel, capital na Samaria, e ao sul, o reino de Judá, né, capital em Jerusalém, e aí são as 2 tribos, beleza? Que formou esse reino de Judá. Vamos lá, então. O destino de Israel é que, por volta de 722 a.C., eles foram dominados pelos assírios, e até após esse domínio assírio, muitos desses povos até restabeleceram o culto politeísta, tá vendo aí? O culto politeísta. Mas o povo que manteve a unidade religiosa foram os do reino de Judá, que se manteve monoteísta, continuaram numa estabilidade política por mais tempo, porém, em 587 a.C., eles vão ser dominados pelos caldeus, né, de Nabucodonosor II, onde vão ser escravizados, milhares de hebreus vão ser levados para a Babilônia,
é o cativeiro da Babilônia, e dura mais ou menos até 539 a.C., quando os persas dominam o povo hebreu. Então, depois daí, há uma sequência de povos que vão dominando os povos hebreus, entre eles os macedônios, e os romanos, aí no século I, dominando o reino de Judá, os povos hebreus, beleza? Sob o domínio romano, eles se rebelam, né? Há duas grandes rebeliões entre 66 e 70 depois de Cristo, e uma maior entre 132 e 135 depois de Cristo. Então, após daí, esses eventos, os hebreus começam a se dispersar pelo mundo, vivendo em várias outras áreas do mundo, é a chamada diáspora judaica, beleza? Sobre a religião e cultura desse povo, é um povo de cultura sólida, de identidade forte, né? Que eles, onde eles estiverem, eles mantêm seus hábitos e tradições e valores, né? Constroem suas sinagogas, onde lá eles reproduzem a leitura do Torá e cultuam suas tradições, promovem suas tradições, mantém o monoteísmo ético, né, como eu disse para vocês, a obediência a uma moral rígida, ou seja, o monoteísmo ético é a crença num Deus que determina regras de comportamento, ou seja, uma conduta moral, né, e é bastante rígida. E o judaísmo, né, que é a religião baseada no monoteísmo e na obediência à Bíblia judaica, ou seja, é um legado, é uma extensão, né, dessa crença religiosa dos hebreus da antiguidade. E os profetas, né, que são inspirados por Deus, segundo eles mesmos, eles reproduzem as mensagens divinas e as profecias. Entre elas, anunciavam sempre a vinda de um Messias, que durante o momento do nascimento de Cristo, para alguns, esse era o Messias anunciado pelos profetas. Para outros, não, que se mantiveram aí ainda até hoje esperando a vinda desse Messias. E que seria Jesus Cristo para esses que não acreditaram em Jesus Cristo como Messias? Jesus Cristo, para esse, é entendido como mais um dos profetas, beleza? A comunidade judaica atual, eles afirmam que tem um parentesco direto com os hebreus da antiguidade. Porém, para alguns historiadores questionam e negam essa possibilidade. Ou seja, eles dizem que eles recebem um legado cultural, mas que não representam uma linha direta de herança do povo hebreu da antiguidade, beleza? No caso aqui também, os judeus também fazem festas para relembrar passagens de sua história e manter vivas a memória e as tradições. E aí vamos conhecer algumas para encerrar nossa aula. O Shabat, né, que é o dia do descanso para eles. O Pesach, né, o Páscoa judaica, que é uma festa que eles comemoram a libertação dos hebreus lá do Egito, né, guiados por Moisés. O Shavu, que comemora a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. A Rosh Hashanah, que é a comemoração do Ano Novo, né, dos hebreus, e o Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o dia mais sagrado do calendário judaico, beleza? Então tá aqui, ó, uma reprodução de uma família, né, uma imagem de uma família judaica e amigos reunidos em torno da mesa da Pesach, né, o Pesach, que é a Páscoa dos hebreus, quando eles comemoram aí o êxodo, né, a saída dos hebreus do Egito. Então, aqui eles se reúnem para orar e degustar alimentos específicos feitos para a ocasião. É uma imagem tirada em Maryland, lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, essa presença de hebreus em várias partes do mundo é fruto daquela diáspora judaica que começou ali por volta do século I e II depois de Cristo. Beleza, pessoal? Boa sorte, até a próxima. A próxima vamos trabalhar fenícios e persas. Fui, pessoal.